Onde é que está meu breviário, hein? Está lá. Espera aí, firme. Deixa eu ver se tem alguma audiência. Vamos retomar a nossa lição. Eu agora pretendo gravá-la também para depois colocar no YouTube, mas pedi para o meu sobrinho separar, se possível, daquela primeira aula, né, lição, esta parte. Então, mas vamos retomar. Estou vendo que tem 2 pessoas já. Deve vir mais algumas, mas já vamos retomando porque o tempo é curto, urge. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nos encomendemos a proteção e a graça da Santíssima Trindade, e a quem sobem os louvores no ofício divino, e a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Por falar nisso, eu não falei nada assim da espiritualidade, da grande espiritualidade que está atrás do ofício divino, mas é só para dizer alguma coisa nesse sentido que ainda não referi. Deve-se entender que o ofício, isso é o principal do ofício divino, atentos ao que eu vou dizer. O ofício divino trata, na verdade, de uma extensão da missa. É isso. Quer dizer, como a Santa Missa toma só aquela horinha do dia, e a gente quer consagrar todo o dia a Deus, quer consagrar toda a vida a Deus, então as horas canônicas do ofício divino vão estendendo aquele primeiro momento, aquele momento mais forte da Santa Missa para o resto de todo o dia. De forma que acompanhar as horas canônicas é verdadeiramente se integrar toda a vida, todo o dia no louvor divino que a gente presta na Santa Missa. É o principal da espiritualidade do ofício divino. Claro, como já disse também antes, rezar o ofício divino rezar a palavra de Deus. Então, sim, às vezes acusam os católicos de não rezarem a palavra de Deus. Quem reza o ofício de cada dia, desse não se pode dizer uma tal afirmação, porque de fato aqui nós estamos com uma inteira palavra de Deus. E diga-se ainda que temos uma experiência muito bonita, no sentido de dizer que a leitura breve, especialmente a leitura breve, ela parece a cada hora realmente incidir, sendo uma resposta, uma indicação precisa e segura para aquilo que a gente está necessitando, para aquilo que a gente está vivendo naquele momento, naquele dia. É impressionante como a palavra de Deus traz resposta e orientação para tudo aquilo que nós estamos realmente vivendo. Mas, retomemos então agora a reflexão que estávamos fazendo sobre o ofício divino.
nós dizíamos que é preciso que nós temos esta sessão do próprio dos santos. O próprio dos santos, que a gente procura, não por página, nunca por página, mas quando nos remete ao próprio do santo, né, quando o dirigente diz agora vamos ao próprio do santo, ainda bem no dia que está correndo. Hoje é dia 26 de novembro. Então a gente vai lá e procura, dia 26 de novembro. Ora, eu aqui não encontrei nada no dia 26 de novembro, isso quer dizer que a igreja não faz festa, não faz memória de nenhum santo neste dia. Não tem. Então aqui, o próximo santo a ser celebrado nesse novo Ormus, outra coisa é aquilo que se celebra na missa, bem que já que também na missa tridentina não ter todos os dias do ano a memória de um santo. Mas normalmente tem, lá tem muito mais. Agora, ao próximo aqui, no novo Ormus, de fato, é dia 30 de novembro, a festa de Santo André. Então, a gente tem que procurar a missa, as orações, no próprio do santo. O próprio do santo, no próprio do santo está a indicação de como fazer o ofício naquele dia. Deve-se, em base, seguir as rubricas, aquilo que diz ali no próprio dos santos. Então, por exemplo, na festa do apóstolo, aqui a rubrica diz que é para seguir o comum dos apóstolos. O comum, está vendo? Que é a próxima sessão. Nós temos aqui a sessão do próprio, essa sessão no tempo do Natal, ela é pequenininha, é exatamente isso aqui, ó. Aqui já está o comum, vejam, aqui já começa o comum, né? O comum. Eu estou gravando agora também no celular. Essa sessão remete ao comum, o comum que se estende aqui agora até o ofício dos defuntos ou o apêndice, como dizemos. O ofício dos defuntos é aquele que a gente faz quando realmente celebramos a partida de alguém, a morte de alguém, né? Senão, a gente celebra o comum. O comum vai até ali dos fiéis, aqui, ó, até aqui, ó. Este aqui é o comum, onde estão as várias orações, né? Depois eu explico melhor. Mas aqui no próprio nós temos então realmente a memória de todos os santos. Um momentinho. Nós temos aí, no novo Ormus, nós temos, tem vários, viu? Tem até comemoração, tá? Mas normalmente se diz assim, ó, você tem a memória, que pode ser obrigatória ou facultativa. Quando a memória é obrigatória, então ali tem uma rubrica dizendo memória, simplesmente isto. Tem uma rubrica que diz aqui, ó, memória. No caso, eu tomei aqui o dia 7 de dezembro, Santo Ambrósio, bispo e doutor da igreja, e ali diz memória. Quando aparece a palavra memória, então é memória obrigatória. Significa que ele deve fazer ao menos aquilo que está indicado, claro, sempre aquilo que está indicado no próprio, né? Aquilo que está indicado quando é facultativo, não precisa fazer nem aquilo que está indicado no próprio, né? Mas ao menos aqui, quando a memória é obrigatória, se deve dizer ao menos aquilo que está no próprio do santo. Quando não diz nada, vejamos aqui um dia em que não diz nada. Aqui nós temos uma solenidade de 8 de dezembro, né? Então, claro. Mas quando não diz nada, como por exemplo aqui no dia 11 de dezembro, São Damas, o primeiro Papa,
Não diz a palavra memória, e nenhuma outra. Não diz festa, não diz solenidade. Então, a memória é facultativa. No que se refere ao uso do comum na memória, não há diferença. Digo, nas rubricas da igreja, não há diferença. Claro que, atentos, mesmo na memória facultativa, a coisa é complexa, mesmo na memória facultativa, e mais ainda em algumas memórias obrigatórias, há, às vezes, algumas indicações no próprio dos santos que parece tratar de uma grande festa, viram? Tem ali muitas indicações no próprio. De qualquer forma, como digo, aquilo que é do próprio a gente diz. Né? Mesmo nas memórias facultativas. Você não queira fazer aquela memória facultativa, não está obrigado. Só estaria obrigado realmente a memória obrigatória. Mas da memória, normalmente se faz um hino. No primeiro ofício se faz o refrão do invitatório. Eu não falei ainda do invitatório, eu tenho que falar sobre isso. E a salmodia se faz no saltério, lá no segundo santinho, naquela sessão maior, onde estão as 4 semanas de salmos. Quando a memória é facultativa, se faz ali mesmo, ou no próprio do tempo, a própria leitura, a leitura breve, com o seu responsório. Não se faz nada nas horas médias, não se faz nada. E se faz ainda do comum, se faz ainda de sólito, se faz a antífona do cântico evangélico e as preces e laudes vésperas. As orações, normalmente então se faz do próprio do santo. Então, isso para as memórias facultativas. Na memória obrigatória é tudo o mesmo, apenas que, no meu costume, se faz a leitura breve e o seu responsório no comum. Isso. Então, dois tipos de memória. Memória obrigatória, memória facultativa. Memória obrigatória é aquela em que, ali no próprio do santo, está escrita a palavra em rubrica em vermelho, está escrita a palavra memória. Quando não diz nada, é porque é memória facultativa. Na memória obrigatória, se faz o hino no comum, normalmente, às vezes pode ter no próprio, como disse, mas se faz o hino no comum, a salmodia se faz no saltério, de 4 semanas, a leitura breve se faz então no comum, com o seu responsório, e depois ali, mesmo no comum, já segue a antífona do cântico evangélico, que se faz no ordinário, e as preces. Pronto, isso se usa do comum. O resto é tudo aquilo que está no próprio. Pronto. Isso. Agora, na facultativa, se faz tudo isso menos, do comum se faz menos a leitura breve e o seu responsório. Que a gente faz lá no próprio saltério, que é um pouquinho complicado, no tempo comum, isto é, os tomos 3 e 4, está no próprio saltério, de 4 semanas, ou então no próprio do tempo, onde estão essas leituras. Então, quer dizer, no tempo do Natal e no tempo da Páscoa. Essas leituras, está a leitura breve e o responsório, estão também no próprio do tempo. Senão, ela está, digo, nos outros 2 livros, no 3º e no 4º volumes, ela está no próprio saltério. E ali no saltério também está a antífona do cântico evangélico e as preces, tudo no saltério.
no terceiro e no quarto volumes. Então, são particularidades às quais se deve fazer atenção. Mas a lição sobre memória facultativa e memória obrigatória, penso que ficou clara. Além dessas memórias facultativas e obrigatórias, nós temos as festas, né? Festa é já uma solenidade maior e de resto segue-se nas festas, assim como nas solenidades, a gente segue tudo que está no próprio e no comum, inclusive os salmos. A gente segue a indicação. Quando chegar uma festa, quando chegar uma solenidade, a gente esquece o saltério. Aquela parte do livro que é saltério. Nas festas e nas solenidades, se usa tudo do próprio e do comum. Há solenidades em que no próprio só tem alguma leitura. Normalmente a segunda leitura e a oração. O resto tudo se faz no comum. Nas festas tem alguma coisa a mais, também às vezes na solenidade, né? Quando o comum não tem tanta especificação. Então, caríssimos, as festas são estas solenidades, mas se usa então o próprio e o comum. Nas solenidades, então agora sim, aí são as festas maiores, né? São as solenidades. As solenidades se usa também tudo aquilo que está no próprio e no comum. O saltério das festas e das solenidades remete muitas vezes em laudes, remete muitas vezes ao domingo, ao primeiro domingo, aos salmos do primeiro domingo. Isso. Por isso mesmo, para facilitar, os organizadores colocaram folhas grossas. Esse meu livro aqui é muito antigo, não tem as folhas grossas, mas botaram umas folhas grossas aqui no fim, onde nós temos os salmos, bem no fim do livro, colocaram umas folhas bem grossas, onde nós temos os salmos do primeiro domingo. Então não precisa estar procurando lá, no segundo santinho, voltar lá, na página, no caso aqui, 620, para fazer os salmos. Não, a gente vai lá nas folhas grossas do fim e lá estão os 3 salmos. As antífonas estão no próprio ou no comum, né? No próprio ou no comum, nas festas e solenidades. Então nós temos essas folhas grossas do fim. Temos que usá-las, usamos com certa frequência nas festas e nas solenidades. De resto, o ofício, tanto de festas e de solenidades, segue aquele roteiro que já temos assinalado para os outros santos e os outros ofícios. Então, isso nós temos para comemoração. Sim, às vezes aparece a palavra comemoração, sobretudo, claro, no advento e na quaresma. Então, para simples comemoração. A palavra lá, em vez de estar escrito memória, festa, solenidade, ali naquele mesmo lugar, isto é, logo depois do nome do santo do dia, isto, aqui nessa parte vermelha, em vez de estar escrito memória, festa ou solenidade, ou está simplesmente em branco, ali está escrito a palavra comemoração. Então é para simples comemoração. Ali sim, a gente restringe a referência ao santo, naquele dia celebrado, aquilo que está no próprio. Pronto. Não se usa nada do comum. Aquilo que está no próprio e basta. O resto é do próprio do tempo. Do próprio do tempo do advento, do próprio do tempo da quaresma. Pronto, é isso aí. Não sei se eu estou dizendo. É para simples comemoração. Então, depois dessa sessão do próprio,
nós temos aquilo que chama o comum. É a última sessão, digamos, que merece agora a nossa apreciação, o nosso estudo. A palavra comum já diz tudo, não é? Isto é, no próprio está aquilo que dos santos, das festas, das solenidades, das memórias, das comemorações, se deve usar, não são, mas das memórias, festas e solenidades. Aquilo que se deve usar no próprio daquela festa. O comum é aquilo que não tem. Aquilo que não tem no próprio. Digamos que nós estamos numa memória facultativa. E você quer rezar, usar o comum. O facultativo você não precisa usar nem o próprio, mas digamos que você quer usar devoção, aquele santo, né? O católico que você é. Então, você, no próprio, vai ter o quê? Vai ter simplesmente isto. A segunda leitura do ofício de leituras. Ali vai ter isto ali. No próprio vai ter simplesmente isto aí. A segunda leitura do ofício de leitura. As outras horas não terá mais nada, senão somente a oração conclusiva que o sacerdote usa. Somente isso. No próprio do santo haverá somente isso. A segunda leitura e a oração conclusiva. Mais nada. Então, se você quiser fazer um hino, o refrão do salmo invitatorial, que nós não falamos ainda, e a leitura breve, a antífona do cântico evangélico, as preces, você terá que socorrer-se do comum. Ali, como já disse, no próprio, tem a indicação do comum que se usa. Por exemplo, na próxima festa que nós temos aqui, que é uma festa justamente de Santo André, indica lá, ó, do Comum dos Apóstolos, página 1170. Exceto o que segue, isso é aquilo que está no próprio. Claro. Então, já sabe, vai na página 1170 e lá tem o comum que você pode usar. Numa memória facultativa, você vai, aqui está para a comemoração, tal dia. Numa memória facultativa, você vai usar ainda dali do comum, como digo, normalmente isto, seja para digamos, para uma memória facultativa. Se você estiver rezando comigo, eu vou indicar que usemos no ofício de leituras o refrão do invitatório. Os hinos de leituras, laudes e vésperas. E a antífona do cântico evangélico em laudes e vésperas e as preces em laudes e vésperas. Pronto. É isso aí. Nas memórias facultativas. Na memória obrigatória é a mesma coisa. Apenas que eu vou dizer para usar também a leitura breve com o seu responsório, tanto em laudes quanto em vésperas do comum. Pronto. Só isso. Só muda isso da memória facultativa para a memória obrigatória. Só muda o uso da leitura breve com o responsório na memória obrigatória. Na memória facultativa se usa aquela que está lá ou no saltério ou no próprio do tempo. Primeira sessão, próprio do tempo. Nas festas e solenidades, além de usar o saltério, que está nas folhas grossas do fim, tem o ofício de leituras e o ofício de vésperas, os salmos se não tiver no próprio, tem os salmos no comum que se usa também.
os salmos do comum, tanto em ofício de leituras quanto em vésperas. Então, o resto tudo se usa quando não tem no próprio, tanto nas festas quanto nas solenidades. Quando não tem no próprio, se usa aquilo que está lá no comum. Isto é a salmodia do comum. As breves e tudo mais. Pronto. É isso. O comum é isso aí. Acontece que às vezes o comum, isto é, o próprio, manda a gente usar, como já referi, manda usar, não só como diz aqui no dia 30, o comum dos apóstolos, mas tem mais indicações, tem até 3 indicações de comuns. Né? Tem comuns, por exemplo, de um mártir que foi religioso e que se dedicou a alguma obra caritativa, de evangelização, coisa parecida. Então, pode ter 3 indicações de comuns. Né? Aí, cabe um pouco também de discernimento. Por exemplo, aqui, dia 4 de dezembro, tem indicação de 2 comuns. São João Damasceno, 4 de dezembro. Diz aqui, comum dos pastores, página 1234, e doutores da igreja, página 1267. O artigo, não é artigo, né? A conjunção e é adjuntiva, não é disjuntiva. O ou é disjuntivo. Aí você faz uma ou outra. Aqui você faz uma e a outra, faz as duas. Então, qual é o critério? Qual é o critério para fazer uma ou para fazer outra? Normalmente aquela que vem por último é a que é mais importante. E também aquela que tem oferece menos textos, menos opções. Né? Normalmente, com os doutores se faz o quê? Hino de laudes, de leituras de terino. Né? O invitatório, o refrão do invitatório se faz. O refrão do cântico evangélico se faz. Mas as preces, não tem preces do comum dos outros. Então ele faz do comum dos pastores. Né? As preces faz lá. Às vezes no comum dos pastores faz só as preces, realmente. Só as preces. O resto tudo tem lá no comum dos doutores. Às vezes, quando na indicação se fala para aqueles que fizeram obras para os santos homens, no comum dos santos homens, e para os santos e santas religiosos e religiosas, e para aqueles que fizeram obras de caridade. Então ali tem bem menos, tá? Tem só ali realmente a antífona do cântico evangélico e mais nada. Então a gente só pode usar, mas aí é propríssimo. Aquele santo se destacou justamente por obra de misericórdia, como tem ali uma antífona de quem praticou obra de misericórdia, aí a gente deve usar aquela ali, com certeza, deve usar aquela que para aqueles que se dedicaram às obras de misericórdia. Então isto é no comum. Penso que está ali tudo dito. Eu digo agora uma coisa que de repente já deveria ter referido. Nós temos então folhas grossas nos livros novos, nos antigos, que nem o meu não temos, né? Mas nós temos folhas grossas, seja no início do livro, aqui, digamos, né? São 2, 3 folhas grossas, e no fim do livro. No fim do livro, eu já disse, as folhas grossas contêm os salmos do primeiro domingo, que a gente usa nas festas e solenidades. Então, o salmo. Às vezes se usa também a memória, mas está aqui as folhas grossas do fim. E nas folhas grossas do início está algo que também tem no ordinário, mas fica mais fácil de pegar aqui, que são os salmos do invitatório. O invitatório
composto de um refrão e de um salmo. Pronto. Quer dizer, na verdade tem ainda uma introdução. Temos duas introduções aos ofícios. Uma que é ao primeiro ofício. O primeiro ofício do dia, que pode ser leituras ou pode ser laudes. Normalmente será leituras, mas pode ser laudes. O primeiro ofício do dia, a gente começa fazendo o sinal da cruz sobre os lábios e dizendo, bom, a gente diz aqui em latim, não é? E está lá na folha branquinha, que eu passo para vocês, né? Está na folhinha branquinha, está dito Domini labia mea aperesa, e a resposta é Et os meuma annunciabit laudem tuam. Esta é a introdução para o primeiro ofício. Deus, como é que é em português? Nunca mais disse em português, até nem sei mais como se diz, né? Vinde a Deus em meu auxílio, vinde a Deus em meu auxílio, Senhor, socorrei-me. Aliás, socorrei-me, Senhor, socorrei-me, se demora, isso era ainda antigo, mais antigo, eu sou dos antigos mesmo, né? Mas então, o mais novo diz aí, Deus, vinde a Deus em meu auxílio, e a resposta é socorrei-me sem... Não, desculpe, não, isso aí engano meu. Essa é a segunda forma, para os outros ofícios. O primeiro ofício é, Senhor, abri, Senhor, os meus lábios. Abri, Senhor, os meus lábios, e a resposta, e minha boca anunciará vosso louvor. Esta é a resposta. Aqui, ó. Abri os meus lábios ao Senhor, está na página 616, por exemplo, que nós usaremos amanhã de manhã. Abri os meus lábios ao Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Só se faz o sinal da cruz nos lábios. Abri os meus lábios ao Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Em latim, nós costumamos dizer, é Domini labia mea peres, et os meu anunciabit laudem tuam. Esta é a introdução a todo ofício, se diz, isto é, ao primeiro ofício que se vai rezar no dia. Aqui na folhinha branca tem também a introdução dos outros 6 ofícios. São 7 por dia. Os outros 6 começa em latim assim, Deus, agora esquecemos o sinal da cruz. Deus em adiutório meu entende, Domine ad adjuvando me festina. Este é a introdução aos outros 6 ofícios. Deus em adiutório meu entende, Domine ad adjuvando me festina. Esta é a introdução aos 6 ofícios. Depois se reza a glória. Glória, Pátria e do Filho. No primeiro não se reza a glória. Só se diz Domini labia mea peres, et os meu anunciabit laudem tuam. E se vai a folha grossa, as folhas grossas do início. Eu queria pedir que vocês anotassem com uma caneta o seguinte nas folhas grossas do início. Isto no primeiro salmo, que é o Salmo 94, a primeira folha grossa, o primeiro salmo, o Salmo 94, vocês ali podem escrever, esse salmo nós usamos nos domingos, festas e solenidades. Esse é o salmo que nós reservamos para a introdução a todo ofício, para o meditatório, nos domingos, festas e solenidades. Pode escrever aqui a caneta, assim do ladinho, escrever domingos, festas, solenidades. Isso não está mais gravado. Acho que tá. E depois se oferece aí 4 salmos, né? Então, o primeiro é o 94. Depois se oferece o Salmo 23. Salmo 23. Este a gente faz nas segundas e nas quintas-feiras. Pode escrever ali, ó, segunda e quinta. Pronto. Esse salmo se faz nas segundas e quintas-feiras, quando não tem festa nem solenidades. Não é domingo, claro, domingo sim. E depois tem o Salmo 66. Esse nós fazemos na terça e na sexta-feira. E depois tem o Salmo 99.
e esse nós fazemos na quarta-feira e no sábado. Pronto, assim sempre nós seguimos. O primeiro salmo, Salmo 94, dos salmos invitatoriais. A gente faz o primeiro salmo nos domingos, festas e solenidades. O segundo salmo, isto é, o 23, se faz na segunda e quinta-feira. O terceiro salmo, isto é, o 66, nas terças e sextas. E o último salmo, isto é, o 99, nas quartas e sextas-feiras. Então, as folhas grossas nós usamos sempre quando rezamos o primeiro ofício do dia. Isto é, normalmente no ofício de leituras. Nós fazemos também, claro, outras orações. Outras orações que estão no apêndice. Pedi que colocassem um santinho lá na página 1475. Lá nós temos alguns salmos, digo, alguns hinos, com o qual nós encerramos o ofício cada dia. Veja, nós temos estes hinos incompletas, incompletas, mas que se fazem que estão no ordinário. Que estão no ordinário, na página 609. Lá tem as antífonas finais de Nossa Senhora. Então, ali, nesse tempo, nesse primeiro tomo, se oferece 1, 2, 3 hinos que nós fazemos. O Salve Rainha nós nunca fazemos, porque nós cantamos ele em latim algumas ocasiões do dia, inclusive como o último cântico noturno. Então nós nunca fazemos no ofício, propriamente dito. Fazemos o primeiro, isto é, na página 609, a primeira antífona final de Nossa Senhora, nós fazemos Ó Mãe do Redentor, em vernáculo, no domingo. E Ave Rainha do Céu, nós fazemos na segunda e na quinta-feira. E aquele último que está lá, a vossa proteção recorremos, fazemos na terça e na sexta. Eu vou escrever com canetinha ali do lado, segunda e quinta-feira, no Ave Rainha do Céu, e a vossa proteção, terça e sexta-feira. Os outros dias, nós fazemos então neste apêndice, isto é, na página 1475. Na página 1475, nós temos o Alma Redemptoris Mater, aqui é em latim, que nós fazemos na quarta-feira e no sábado. Então, é isso. Aqui também, nesses apêndices, está uma oração que nós fazemos logo que se encerra a hora média das 9 horas da manhã. Uma invocação ao Espírito Santo. Rezamos o Veni Sancti Spiritus. Isso eu não mandei para vocês, teria que escrever e mandar, que eu não tenho isso escrito. Então, mas eu mandarei oportunamente. O Veni Sancti Spiritus. E do lado, sempre na página 1475, já agora impresso, o número 5, está o Veni Creator, que nós rezamos todos os dias neste tempo. Então, temos que tomar nota. Aqui também, no apêndice, nós temos na página 1471 o hino Te-Deum. O Te-Deum, esse hino famoso da Santa Igreja, muito querido pela Santa Igreja, fortíssimo hino, que a Igreja sempre reza nos domingos. Depois da segunda leitura do ofício de leituras, lá vem no próprio do tempo indicado, depois da segunda leitura, e também nas solenidades,
e nas grandes festas tem a indicação quando é para rezar ou não, o TDU. Quando não é para rezar não diz nada, mas quando é para rezar tem a indicação, a rubrica de que se deve rezar. Então a gente faz em latim, tem no ordinário, tem em vernáculo, tem em português lá. Mas a gente faz aqui, preferimos as nossas orações fazer o máximo que podemos, que sabemos em latim. Então, 1471 tem o TDU. Nós costumamos fazer assim, ó, cada coro, nos dividimos em 2 coros, às vezes em 3, quando são só 3 pessoas, se não dividimos em 2 coros, masculino e feminino, e fazemos até um ponto. Quando tem um ponto final, ali assume o outro coro. Então, rezamos em latim. Tem um asterisco lá no meio, onde começa uma parte facultativa, que a gente não precisa fazer necessariamente. Normalmente a gente faz todo o TDU. Agora, quando é uma festa, não uma solenidade, mas uma festa de menor importância, em dia de semana, então a gente pode abreviar, não fazendo esta parte que é facultativa e que começa com as palavras salvo facam populum tuum. Então, é isso. Bem, do breviário, ainda talvez eu deva dizer que, eu não falei isso talvez o suficiente, nós temos aí as completas, antes do repouso noturno. Falemos um pouquinho sobre as completas, antes do repouso noturno. As completas têm um hino, os hinos estão todos no ordinário, mas eu mandei impresso em latim, tá? Os hinos de completas, que é antes do repouso noturno. Então se faz naquela folha, depois da introdução, o Deus Adiutorum, se faz o hino, e depois do hino a salmodia. A salmodia, então, que é no Incompletas, né? Está hoje, de noite, na página 991, depois das primeiras vésperas dos domingos. Então a gente faz completas. Hoje tem 2 salmos, veja, tem 2 salmos. Não tinha às vezes 2. Aí tem os 2 salmos e depois a leitura breve. Seguimos daqui. O responsório da leitura breve, por isso eu digo que esta fita sendo móvel, ouvida a leitura breve, meditada, enfim, depois do breve silêncio, a gente já pode colocá-la lá, preparando o ofício para a próxima noite, para a noite de amanhã. Estar sempre com o livro em dia, preparado, para não nos atrapalharmos e podermos nos socorrer dele imediatamente quando chega a hora da oração e a gente não teve tempo de ficar aí preparando o livro antes. Ele está sempre preparado aí, pronto. Se fizer sem motivo, estará sempre preparado. É só pegar e rezar. Então, quando chega depois da leitura breve completa, já pode levar a fita, as 2 fitas juntas do meio do livro, a primeira, né? Então, essa primeira fita já pode levar para o dia posterior, o dia seguinte. E o responsório breve, assim como a antífona do cântico evangélico, se faz então na folhinha branca. Está lá escrito completorium. Ali tem, depois dessa palavra, está um pouco garrafal, está escrito com letras maiúsculas, se diz, onde diz completorium, aí a gente, naquela folhinha branca, tem o responsório breve e a antífona do cântico evangélico. O cântico evangélico, em latim, é o Nunca Dimittis, e se diz do ordinário, hoje de noite, na página 609. Sempre, todos os dias, é nessa página 609. Depois do Nunca Dimittis, o sacerdote faz a oração, que está no completório, viu? Está lá em completas, o sacerdote faz a oração, que está lá em completas, e dá a bênção. Uma bênção toda especial, realmente esta.
outro dia eu posso falar sobre a espiritualidade dela, e se faz a antífona final de Nossa Senhora, seja em vernáculo, que está aqui no ordinário, seja em latim, que está lá nos apêndices. Pronto, se encerra as orações, o breviário de antes do repouso noturno. Uma palavrinha também ainda, que tal parece ter faltado, sobre a salmodia complementar. Aqui nós temos um pequeno... Bom, a estrutura da salmodia complementar é aquela que já temos dito das outras, né? Ela é mais breve, mas se compõe de um hino de 3 salmos, numa leitura breve, com um versículo e um responso, e a oração final. Pronto, é isso aí. Não tem preces, não tem cântico evangélico, não tem isso. Só isso aí. Como digo, hino, salmodia, 3 salmos, leitura breve, versículo e responso, e a oração final. Pronto, tá bom. Terminamos no seco, benedicamos nódulo sem bênção. Faça o sinal da cruz, acabou. Sem sequer a bênção. Então, mas tem uma peculiaridade, é que o salmo, a salmodia está oferecida em 2 lugares. Uma no próprio do tempo, no nosso caso, isto é, no primeiro tomo, porque nos tomos 3 e 4, neste tomo aqui, o primeiro e o segundo, isto é, o círculo do Natal e aquele da Páscoa, a salmodia de hora média está oferecida no próprio do tempo. Nos outros 2 tomos, isto é, o terceiro e o quarto, que é do tempo comum, está oferecida no saltério. No próprio saltério está oferecido os salmos para a hora complementar. Então, no caso desse nosso tempo, a gente, depois de ter feito o hino, que está na folhinha, se faz dia de semana o segundo, e em domingo, festa de solenidades, o primeiro hino ali colocado. Depois do hino, se faz então, tem a salmodia, que no primeiro tomo se oferece no próprio do tempo. Só que ali se oferece uma salmodia só, para uma das 3 horas. São 3 horas e se oferece uma salmodia só. Por isso nós temos aquilo que se chama a salmodia complementar. Isso é para completar as outras horas que ficam faltando, as horas faltantes. São 3, mas se oferece ali 3. Ali se oferecem 3. Série primeira, série segunda e série terceira. A série segunda nós deixamos ali fixamente a última fita do livro, normalmente, que tem só 4 fitas. Mas ali se deixa, então, esta fita. Mas só tem 3. Aliás, tem 3. Então nós temos, na verdade, 4 série de salmos para a salmodia complementar, mas devemos fazer cada dia somente 3. Está sobrando uma. Entenderam? Bom, aquela que se faz obrigatoriamente é aquela que está colhida lá no próprio do tempo. Então, como é que eu penso fazer? Eu penso fazer assim, ó. Eu vejo que temos 4 semanas do saltério. Um pouquinho complicado. 4 semanas do saltério. Primeira, segunda, terceira e 4ª semana do saltério. Quando nós estamos na primeira semana do saltério, eu faço a salmodia que se oferece no próprio do tempo para a hora média, eu faço ali, naquela primeira hora. Na segunda semana, eu faço a salmodia que está oferecida no próprio do tempo, na segunda hora, está ao meio-dia. E na terceira semana, eu faço, na terceira hora, a salmodia que está no próprio do tempo. Fica uma, digo,
Na complementar fica sempre uma hora que a gente não faz. Agora, na quarta semana, quando chegamos na quarta semana do saltério, eu volto para a segunda. Então é assim, ó, primeira, segunda, terceira, segunda, primeira, segunda, terceira, segunda, primeira. Assim que se faz. Então, primeira semana no próprio do tempo, segunda semana no próprio do tempo, terceira semana no próprio do tempo, quarta semana no próprio do tempo. Primeira semana de novo no próprio do tempo. E as outras 2 horas? As outras 2 horas na complementar. Então na primeira semana eu uso a complementar para a segunda e a terceira horas. Na segunda semana eu uso a salmodia complementar para a primeira e terceira horas. Na terceira semana, eu uso a salmodia complementar para a primeira e segunda horas. Na quarta semana, eu uso a salmodia complementar de novo na primeira e terceira horas. Pronto. É isto aí. É bem simples, é só gravar um esquema que fica bem fácil, lógico e prático. Então, é isso, caríssimos. De resto, de fato, é um pouco talvez complicado, mas de resto a gente vai aprendendo na medida que a gente vai manuseando, vai fazendo. Vão aparecer muitas outras particularidades, estão cheias de particularidades, né? Mas o essencial, o importante para a gente poder se virar, para a gente poder realmente rezar. Tem uma crítica, viram? Vem do clero, tem uma crítica para não se rezar mais o breviário, né? Tem uma crítica muito, seja por causa do tamanho dos livros, que às vezes são grossos e incomoda de levar para lá e para cá, seja por causa da complicação de... Tem padres que não sabem rezar o breviário, eu sempre estou dizendo para vocês, tem padres que não sabem. Tem padres que devem escutar isso aí tudo e aprender. Desculpa dizer isso, envergonhando a minha cara, né? Mas tem padres tão idosos quanto eu, que não sabem. Hoje em dia, o breviário não está mais em moda. Então tem padres que não sabem, realmente não sabem. E aos quais seria muito útil assistir isso que nós estamos aí conversando. Então, e por que é meio complicadinho assim? Quer dizer, eu não acho complicado, desde que a gente acostume, um pouquinho. Então, já prefere não rezar. Ou, sei lá, simplificam, sei lá como reza. Verão que, às vezes, nós também fazemos uma coisa que era muito comum antigamente. Tem uma máxima, eu vou só dizer mais isso, só mais isso. Tem uma máxima moderna do Novo Ordos, e se diz que se deve respeitar a hora, o respeito da hora. Né? Então, se você não fez, digamos, laudes, olha no relógio ao meio-dia, né? Não faça laudes, faça a hora média correspondente. Pronto, respeitar a hora. Né? Se chegou a hora de vésperas e vocês não fez a noa, se às 3 horas da tarde, então faça só vésperas, ponto, acabou. Então, o respeito às horas. Isto é, fazer mais ou menos no horário certo cada ofício. Mas, às vezes, a gente faz mais de um ofício no mesmo horário. Aqui em casa acontece, quando nós não estamos com comunidade cheia, temos algum problema, de nós, eu digo, conjugarmos o ofício de leituras e de laudes. Então, como é que a gente faz? A gente começa com a introdução ao autor do ofício, o Domini Labia Mea Peris. A gente faz o sinal da cruz, eu não tinha dito, né? A gente faz o sinal da cruz no início do salmo invitatorial, Salmo 94, 66. Né? A gente faz ali, no início de um desses salmos, a gente faz o sinal da cruz. Depois se faz o hino de laudes, com a salmodia de laudes. Segue hino de laudes, como salmodia de laudes. Aí se volta ao ofício de leituras para fazer a salmodia de leituras e já se faz as leituras longas do ofício de leituras. Seja a primeira, que normalmente está no próprio do tempo, e às vezes ali também a segunda, ou então quando há uma comemoração de um santo no próprio, ou até no comum.
Depois das leituras, quando é o caso, se faz o TD1 e logo se faz então a antífona e salmo e cântico evangélico. Isso. Depois segue as preces de laudes e então a oração conclusiva de laudes e a bênção. Pronto. Este é o ofício conjugado. Repito, com palavras, menos palavras, mais rapidinho. Então, a introdução a todo ofício com o invitatório. Hino de laudes com a salmodia de laudes. Salmodia de leituras, com suas leituras. TD1, quando incidir. Salmo evangélico, cântico evangélico com a sua antífona. Preces de laudes, oração e bênção. Pronto. Essa é a conjunção. Faz os dois ofícios num só. Suprime-se, como vocês estão vendo, suprime-se leitura breve e de laudes e o responsório. Bem, queridos, basta. É isso aí. Nossa Senhora nos ajude. Vamos agora chamar o povo, né, e estar trabalhando, porque amanhã começa, quer dizer, agora começa um novo tempo. Vocês desculpem, porque o nosso altar já devia estar com roxo, mas o povo, somos poucos na casa e o povo não conseguiu fazer todas as tarefas. Temos ainda que fazer a coroa do advento, não sei se vai sair. Em todo caso, tudo bem, seja como for. Amanhã é dia de Nossa Senhora, ela vem nos visitar, então temos que estar preparados, temos coisas para preparar para isso também. Nós vamos agora fazer um momento de recolhimento e começar o ofício e as orações da tarde. Fiquem com Deus, Nossa Senhora abençoe. Eu gravei no celular, mas saiu muito escuro, não tinha uma luz na minha casa, sabe? Então saiu muito escuro, não sei se vai dar para usar. Só? Só um pouco. Olha, bora, espera que o Marinho já vem. Tá bonito, tá meio ocupadinho, mas tá tudo bem. Bem, amor, bem, amor de bem.